Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências da Educação de Jovens e Adultos. O meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com Brielle, nós vamos falar de um tema bem recente, que faz parte da nossa sociedade, que é a respeito dos transtornos e algumas doenças causadas pelas chuvas. Se a gente for pensar bem, a gente vai ver que não é exatamente pelas chuvas, mas pelas enchentes, porque a chuva ela é um fenômeno da natureza, ela é algo necessário, não existe vida se não tiver água, mas a gente pensar em cidades como a nossa, que não foi uma cidade planejada, que é uma cidade que é em mesmo nível do mar, então nós temos muitos transtornos por conta dessas enchentes, porque o período que vier de chuva, assim como no sertão do nosso estado, os períodos que se tem de seca são elementos naturais. Uma forte diferença é como o poder público, da qual nós sustentamos, enquanto contribuintes, tem agido com esses fenômenos naturais. Existia seca, a minha família do sertão, as pessoas que vivem lá, que cresceram lá, elas sabem como lidar com esse período de seca. Elas sabem como sobreviver, o tempo correto do que plantar, do como plantar, de como vão se alimentar os animais. A diferença é, há políticas públicas para essas pessoas ficarem assistidas, há programas como a gente viu há alguns anos atrás e que não foram renovados pelo governo federal, programas como o de cisternas caseiras, o de poços caseiros, em que as pessoas possam se sustentar nesse período. E aqui, nós que moramos na capital e que não enfrentamos a seca, mas enfrentamos em períodos de chuva enchentes. Como é a nossa cidade nesse período que faz parte já do nosso calendário anual, o período das chuvas. Como é que a cidade tem agido? Como é que tem sido gerido? O que é que nós, enquanto pessoas, também podemos fazer para minimizar algo natural, como são esse ciclo das chuvas? Vamos refletir sobre? Então, essa foto ela é recente. Ela é de pouco mais de um mês atrás, aqui da nossa cidade, E está mostrando o bairro aqui da nossa cidade, quando o nível do rio subiu por conta das chuvas. Como vocês sabem, a gente viveu uma série de transtornos causados por essas enchentes. Muitas e muitas pessoas, infelizmente, perderam sua vida, além de terem perdido sua casa, seus objetos, E passado esse período, passado esse momento, que ficou? Como é que pode ser reconstruído? Que doenças podem ser causadas por esse ciclo de enchentes, por essas chuvas? Quais são? Vamos falar de algumas a respeito? Falar disso, gente, não posso deixar de falar, de a gente pensar por que alguns bairros, vou falar aqui do Recife, da nossa cidade, por que alguns bairros são mais afetados do que outros por esses períodos de chuva, O que é que acontece? Essa foto aqui é de um bairro popular aqui do Recife, tá? Aqui também no mês de maio. E aqui a gente reflete que as doenças transmitidas pela água da chuva ou de enchentes são mais frequentes em locais que não possuem muito saneamento, o que favorece a presença de vírus, bactérias, parasitas e animais que podem ser transportadores de seres e de micro-organismos. Vamos ver algumas dessas doenças, porque como eu falei a vocês, a gente citar esses bairros, é a gente citar desigualdade social, De que muitos bairros, muitas pessoas são mais afetadas que outras pessoas. Vamos pensar numa primeira doença, que mesmo que você não more num bairro popular, mas aí você sai do seu bairro e tem que pegar um ônibus ou vai do seu carro e vai andar pelas ruas do Recife. E muitas ruas estão alagadas. Às vezes não precisa nem fortes temporais. Uma chuva um pouco mais forte, estão alagadas. E aí o que é que a gente fala logo que a gente tem medo de quê? Da leptospirose.
O que é a leptospirose, gente? Ela é uma doença infecciosa causada pela bactéria Leptospira, que pode ser encontrada em fezes e urinas de animais contaminados, principalmente ratos. Atenção, não são só os ratos que são portadores da leptospirose, vários animais que moram também em ruas, né, como gatos, como cachorros, cavalos, vacas também podem ter. Mas o agente mais conhecido não são apenas os ratos, mas sim, o mais conhecido são eles justamente por conta de que as situações, né, de onde esse animal anda, por conta de esgotos. Então, se você em algum momento, ao sair, teve contato com essa água que pode estar contaminada, é muito importante observar os sintomas do seu corpo. No final da nossa aula, a gente vai falar a respeito dos tratamentos, tá? Estou trazendo agora as doenças, depois a gente vai falar dos tratamentos. Quais são? Então, é bem importante, se possível, você evitar estar como essa pessoa, com uma sandália de dedo, pisando nessa água. Se puder usar botas, usar uma bota que também seja impermeável, né? Essas de borracha. Ou colocar sacolas no pé, que muitas pessoas fazem em sacos plásticos, para não ter contato com essa água contaminada. Mas se você tiver, lavar bem os pés, passar álcool, infeccionar e observar seu corpo. Se você não apresentar os sintomas da leptospirose, que é uma doença muito séria, que pode inclusive levar à morte, viu, gente? Outra doença é a cólera. A cólera, ela é causada, gente, ela é uma doença infecciosa intestinal causada pela ingestão da bactéria Vibrio chlorelae, que pode ser encontrada em água e comida contaminada por fezes de pessoas ou animais com a bactéria. Então, eu lembro na minha infância que teve uma época aqui na nossa cidade, no Recife, teve uma época de epidemia de cólera e passavam-se vários comerciais falando a respeito disso, da importância de se beber água filtrada. Se você não tivesse filtro de barro bem limpo, você pode ferver a água. Tem pessoas que têm acesso à água mineral, não são todas que têm, mas aí você ferver a água em que vai beber, que vai lavar os alimentos, né, que vai cozinhar os alimentos, porque se a água estiver infectada com essa bactéria, você pode pegar cólera, inclusive a cólera ela pode matar a gente. É bem, bem sério. O tratamento também é um tratamento acessível, mas muitas vezes a pessoa não sabe que está com a doença, tá? Então, a cólera, ela pode acometer as pessoas ao longo de todos os anos, durante todo o ano. Só que, nesse período de chuva, a incidência dela é maior justamente por conta dos alagamentos, por causa das águas empoçadas, por conta das pessoas terem às vezes acesso a uma água que aparenta estar limpa, mas não está infectada com essa bactéria. Por isso é bem importante ferver a água ou filtrar, tá, gente? Micoses, diversos tipos de micose, desde chamado pano branco, fungo nos pés, né, nas unhas. É uma doença de pele causada por fungos que pode aparecer após períodos de chuva devido à umidade. Os fungos normalmente se proliferam em ambientes com muita umidade e pouco limpos. Atenção, até aquela meia assim um pouco molhada, não deu tempo de secar e você coloca no pé, pode causar fungo, tá, gente? Pode ter fungo e vai causar micose. E não apenas pessoas podem ser infectadas com micoses, também animais, como animais de estimação. Pode ter diversos tipos de micose, tá? Também é importante ter esse cuidado de estar com roupas, sapatos limpos e bem secos para poder fazer uso. E no tempo frio, no tempo que demora a secar, muitas vezes isso não é possível. Por isso que se proliferam as micoses nesse período de umidade, de muita chuva, certo? Toxoplasmose. Toxoplasmose também é uma doença muito séria. E ela também é conhecida como a doença do gato, o que não é justo, porque não é apenas o gato que é transmissor da toxoplasmose, tá, gente? Bem, a toxoplasmose é uma doença
infecciosa causada pelo parasita Toxoplasma gondii, que pode ser transmitido por meio da ingestão de alimentos contaminados por esse parasita. Consumo de leite não pasteurizado, transfusão sanguínea ou transmissão vertical, que é nesse caso, né, que a mãe está infectada e aí ela passa para o feto, a mulher está grávida e ela vai passar para o feto. Então, a toxoplasmose, apesar de ser conhecida como a doença do gato, não são apenas gatos que podem ter esse parasita, inclusive o leite, por isso a importância também de ferver o leite antes de tomar, né? Porque se aquela vaca tiver infectada com esse parasita, quem consumir seu leite pode pegar toxoplasmose. Uma transfusão sanguínea, embora que a gente tem muitos e muitos cuidados, né, com os nossos bancos de sangue. Isso não é sequer considerado mais sendo possível no Brasil, diante da seriedade que os nossos bancos de sangue têm de evitar doenças infecciosas, tá, gente? Hepatite. Hepatite é uma doença muito séria, tem diversos tipos de hepatite, mas a hepatite A acontece por meio da ingestão da água contaminada com vírus, além de alimentos ou fezes de pessoas contaminadas. Então, a hepatite, esse vírus, ele vai atingir diretamente o fígado da pessoa, né? E, como eu falei antes, tem diversos tipos de hepatite, e inclusive tem vacinas, tá, gente, contra a hepatite. Mas a hepatite A, ela vai ser causada pela ingestão da água, tá? Tétano, também tem vacina contra o tétano, gente, bem importante a gente que é adulto renovar as vacinas, viu? Já vou falar melhor sobre. O tétano também está entre as possíveis doenças causadas por enchentes. Isso porque as situações inesperadas podem gerar mais exposições das pessoas a ferimentos de risco. Assim, existe maior chance de contaminação pela bactéria Clostridium tetani. É essa bactéria que causa o tétano. Ó, gente, bem atenção com isso. Você pode dizer, professor, e o que é que tem a ver esse período de chuva, o tétano? Tem a ver os acidentes, né? A pessoa está na sua casa e aí começa a subir água e você está na loucura fazendo as coisas, tentando resgatar o que tem. Ou você está na rua, como a gente citou o exemplo antes, você saiu para o seu trabalho e aí tem contato com a cidade, com vários pontos de alagamento. E aí você pode, de repente, se cortar, se ferir em um objeto que está infectado, seja de metal, né, que está infectado por essa bactéria. E aí você pega o tétano, que é uma doença bem séria que pode inclusive causar a amputação de alguns membros, se não for tratada adequadamente. Mas o tétano pode ser prevenido também por vacinas, tá, gente? Como eu falei. Então vamos falar na prevenção. Nós trouxemos algumas doenças. Vamos falar a prevenção. Não ter contato com a água contaminada. Nem sempre é possível, né? Falei o exemplo agorinha de a gente ter que andar nas ruas da cidade e tá alagado. Mas aí se você for passar por locais assim, se puder, né? Usar sapatos adequados, aquelas galochas, ou colocar umas 3 sacolas plásticas em cada perna que teve contato com aquela água contaminada, né? Bem importante. Limpeza e desinfecção das áreas afetadas. Então, se dentro da sua casa as coisas foram infectadas, realmente limpar e depois de limpo, ainda fazer uma limpeza maior que você conhece bem. Você é dono, dona de casa, né? Com uso de água sanitária para poder tirar, né? Esses possíveis vírus ou bactérias. Acima de tudo, para utensílio doméstico, você vai estar usando na sua casa, após lavar, tem que fazer essa solução desinfetante, tá, gente? E vacinação, como eu disse, várias dessas doenças são evitadas através da vacina. E aí nossos pais e nossas mães, as pessoas que cuidaram da gente na primeira infância, deu toda a vacina da gente, ó, bem bonitinho, a gente fez todo o sistema vacinal completo. Só que muitas doenças, como por exemplo o tétano, como a hepatite, tem que ser renovada a vacina dela, gente, depois de 10 anos. Então, se você já tem, que você já deve ser feito eu, tem muito mais do que 20 anos de idade. A sua vacina já venceu. Procure um posto de saúde e renove essas vacinas. Contra tétano, contra tuberculose, né? É gratuito, é do nosso SUS e é bem importante a gente renovar essa vacinação
de 10 em 10 anos, as que forem precisas, tá bom? E tratamento médico adequado. Lembrem sempre disso, de que um remédio que serviu para mim pode não servir para você, ou a quantidade daquele remédio, ou o tempo da duração daquele remédio. Para algumas pessoas, alguns antibióticos vão ser 10 dias, para outras vão ser de 30 dias, e aí só quem vai saber é o médico ou a médica que vai lhe atender, gente. Não adianta estar tomando o remédio por conta própria. E aí eu deixo para vocês essa roda de diálogo enquanto sugestão, tá? Outras formas de evitar doenças relacionadas a enchentes. Eu trouxe algumas, vocês devem conhecer outras. Quais são as outras formas que você sabe que vai ajudar a essas doenças relacionadas à enchente? Quais são? Um abraço, continuem se cuidando, a gente se vê na próxima aula.